P. Diddy, conhecido por ser um dos grandes produtores do hip hop americano, tem sido envolvido em um escândalo que abala Hollywood e o mundo da música. Acusações de tráfico sexual, incentivo à prostituição e formação de quadrilha foram recentemente direcionadas a ele. O que parecia ser apenas mais uma polêmica da indústria revelou uma rede muito maior de crimes e manipulação. A surpresa das pessoas foi intensa. Um ícone como ele, visto como um empresário bem-sucedido, poderia realmente estar envolvido em atos tão graves? A imagem pública do artista passou por uma reviravolta. Hollywood, por muito tempo idolatrada por suas estrelas, agora enfrenta o espelho da própria decadência. À medida que as denúncias foram sendo divulgadas, outras celebridades também começaram a ser mencionadas, implicando que o caso de P. Diddy é apenas uma ponta do iceberg. Produtores, cantores, atores e atrizes que sempre foram modelos para seus fãs agora estão envolvidos em um cenário de corrupção moral. Isso levanta questões sobre os valores que a indústria do entretenimento tem promovido. As denúncias contra ele refletem não apenas sua conduta, mas talvez um sistema em que o poder e a fama geram um ciclo de impunidade e abuso. Esse contexto expõe que, atrás das câmeras, o glamour pode estar longe da realidade. Muitas pessoas se perguntam como alguém como P. Diddy pôde esconder tanto por tanto tempo. Sua habilidade de navegar no mundo da música e da moda criou uma imagem pública inabalável, onde tudo parecia prosperar. Ele construiu uma carreira de sucesso, impulsionada por suas festas extravagantes e redes de contatos poderosas. E, ao mesmo tempo, ele cultivava alianças que talvez estivessem acima da lei. Essa capacidade de manter uma reputação aparentemente limpa, enquanto realizava ações sombrias, levanta suspeitas sobre como o poder e a influência protegem indivíduos com atitudes destrutivas. Hollywood já passou por outros escândalos, mas o caso P. Diddy parece ter impacto diferente. O público, cansado de falsidades, começa a buscar a verdade. Revelações de abuso e corrupção abrem os olhos de muitos para as armadilhas do sucesso. A pressão que as estrelas enfrentam para se manterem no topo faz com que elas aceitem caminhos obscuros para manter o status. O caso P. Diddy serve como um triste exemplo do que acontece quando o desejo por fama e poder passa a ser mais importante do que a integridade pessoal. A investigação continua, e muitos acreditam que o escândalo pode envolver mais figuras importantes. Esse caso chama a atenção não apenas pelo nome de P. Diddy, mas também por tudo o que ele representa na indústria. Uma indústria que lucra sobre a imagem e o sucesso, mas que agora é exposta por sua hipocrisia. As pessoas querem saber se haverá justiça. A questão maior é se essa exposição abrirá caminho para mudanças reais ou se, como outros casos antes dele, será enterrado com o tempo. Para os fãs e admiradores, é um momento de reflexão. A sociedade tem colocado em pedestais figuras que muitas vezes não conhecemos de verdade. O caso de P. Diddy serve como um lembrete de que o sucesso aparente não é sinônimo de bondade ou valores elevados. A idolatria de celebridades pode estar cegando as pessoas para a verdade, e este caso coloca em foco a necessidade de questionar, sempre, o que está por trás das luzes e dos aplausos. P. Diddy começou sua carreira nos anos 90, no auge da cultura hip hop, e rapidamente se destacou como um dos maiores produtores e empresários do setor. Sua entrada no mercado não foi apenas marcada por talento, mas também por um impulso estratégico de Clive Davis, uma figura influente nos bastidores da indústria musical. Davis viu potencial em P. Diddy para dominar o cenário do hip hop e se expandir em áreas como moda e cinema. Essa parceria alavancou P. Diddy a um patamar de sucesso que poucos alcançam, mas trouxe com ela uma série de compromissos e alianças poderosas. P. Diddy fundou a Bad Boy Records, uma gravadora que se tornou uma potência ao lançar nomes como Notorious B.I.G. e Faith Evans, consolidando sua influência. Com uma visão de negócios aguçada, ele criou um império em diferentes áreas, sendo um dos primeiros a explorar o mercado musical como uma plataforma multimídia. Seus negócios incluíam não apenas a música, mas também a moda, com sua marca de roupas, e bebidas, com uma famosa linha de vodka. Esse crescimento financeiro, no entanto, já começava a gerar suspeitas sobre o que acontecia nos bastidores de suas operações. Em meio ao sucesso e às luzes da fama, P. Diddy sempre cultivou uma imagem de luxo e exclusividade. Suas festas eram eventos desejados por qualquer celebridade, e ele usava essa posição para atrair e manipular contatos. Muitos artistas procuravam sua proximidade, acreditando que ele poderia abrir portas para o sucesso, mas agora surgem rumores de que havia um preço alto a ser pago. Essas alianças não eram apenas comerciais, mas também uma rede de influência que, segundo alguns,
cruzava limites éticos e legais. Ao longo dos anos, P. Diddy consolidou-se como uma figura de poder e, para muitos, representava o sonho americano de ascensão e riqueza. No entanto, com as denúncias recentes, a trajetória de sucesso agora é vista sob outra perspectiva. O que antes parecia uma ascensão impecável agora levanta questionamentos sobre quais práticas podem ter sido usadas para garantir esse poder. Fica a dúvida se o sucesso de P. Diddy teria sido possível sem a intervenção de figuras poderosas e se essa intervenção incluía interesses que iam além dos negócios. Seu mentor, Clive Davis, tinha conhecimento de como as redes de influência poderiam proteger alguém das consequências de atos duvidosos. Ao apoiar P. Diddy, ele criou uma figura que conquistava a admiração pública enquanto, nos bastidores, fortalecia o poder daqueles que controlavam a indústria. Agora, surgem questionamentos sobre a real natureza da relação entre P. Diddy e Clive Davis, e sobre quanto de tudo isso fazia parte de uma estratégia para controlar a indústria da música. P. Diddy representa a complexidade da fama e do poder na era moderna. Ele não foi apenas um produtor e artista, tornou-se um símbolo de uma rede maior que governa o mundo do entretenimento, onde o talento às vezes é manipulado em prol de interesses sombrios. Hoje, as revelações sobre ele nos levam a refletir sobre como a música e o entretenimento se entrelaçam com o poder e sobre o custo real desse sucesso aos olhos do público. A imagem de sucesso de P. Diddy sempre foi muito bem construída, com carros de luxo, mansões e festas exclusivas. No entanto, o que poucos percebiam é que por trás dessa vida perfeita poderia haver um lado obscuro. Ele mantinha a aparência de empresário exemplar, mas os rumores sobre seu envolvimento em atividades ilícitas nunca desapareceram completamente. Agora, com as acusações formais, a dúvida é inevitável. Como alguém que parecia ter tudo pode ter se envolvido em um mundo de abuso e manipulação? Muitos questionam se essa necessidade de ostentação não foi uma forma de desviar a atenção do que realmente ocorria nos bastidores. Esse contraste entre a imagem pública e as alegações recentes reflete o perigo de idealizar figuras públicas. Quando a fama é construída sobre aparências, ela pode ocultar verdades dolorosas, e o caso de P. Diddy mostra o quanto o sucesso pode ser ilusório. A sociedade é muitas vezes atraída pela superfície do sucesso, especialmente quando este é acompanhado por luxo e poder. No entanto, para pessoas como P. Diddy, manter essa imagem pode exigir sacrifícios éticos que o público desconhece. Essa cultura de idolatria às celebridades leva muitos a ignorarem as sombras que podem existir por trás de suas vidas glamourosas. É comum que as pessoas sintam inveja dessas vidas, mas raramente consideram os custos reais que essas figuras pagam para alcançar e manter o status. P. Diddy usou sua influência para atrair jovens artistas, prometendo-lhes um futuro brilhante. Muitos deles, porém, relataram que o sucesso teve um custo emocional alto. As pressões para corresponder às expectativas, manter a imagem pública e sustentar um estilo de vida luxuoso geraram muitos problemas pessoais. Para muitos, o preço da fama e do sucesso revelou-se muito maior do que imaginavam, deixando cicatrizes profundas. Essa dualidade entre o sucesso visível e a realidade oculta traz à tona uma questão fundamental sobre a ética na indústria do entretenimento. Até que ponto figuras influentes são capazes de controlar e manipular aqueles que desejam fazer parte desse mundo? A história de P. Diddy serve como um alerta sobre como o brilho da fama pode, na verdade, esconder práticas que vão contra qualquer princípio ético ou moral. No fim das contas, o caso de P. Diddy nos faz refletir sobre a verdadeira natureza do sucesso. Será que vale a pena conquistar o mundo inteiro, mas perder a própria alma no processo? Essa questão é especialmente relevante para as novas gerações, que muitas vezes se espelham em celebridades e almejam o estilo de vida que elas exibem, sem perceber que nem tudo que reluz é ouro. Nos anos 90, a cena do hip-hop nos Estados Unidos foi marcada por uma rivalidade intensa entre a costa leste e a costa oeste. De um lado, a Bad Boy Records, liderada por P. Diddy, representava o hip-hop da costa leste. Do outro, a Death Row Records, com Tupac como um de seus principais nomes, dominava a costa oeste. Esse confronto era muito mais do que apenas música. Envolvia poder, território e uma luta por influência na cultura popular. A competição foi crescendo, e os ataques verbais entre os artistas passaram a ser manchetes constantes na mídia. A situação entre as gravadoras começou a sair de controle, com ofensas pessoais e ameaças veladas entre as equipes de produção. No meio disso, duas grandes tragédias: os assassinatos de Tupac Shakur, em 1996, e de Notorious B.I.G., 6 meses depois, em 1997. Ambos os crimes, sem solução até hoje,
são cercados de teorias sobre quem poderia estar por trás e qual o papel de P. Diddy e da rivalidade entre as gravadoras. A ideia de que P. Diddy poderia ter envolvimento indireto ou ao menos conhecimento desses eventos gera grande desconfiança. Tupac e Notorious B.I.G. eram amigos antes da rivalidade, mas o clima hostil os levou a lados opostos. Tupac chegou a acusar diretamente alguns membros da Bad Boy Records de estarem envolvidos em um atentado a tiros que ele sofreu em um estúdio. A relação entre os dois rappers foi desintegrada pela pressão do ambiente em que estavam, e o ódio entre as gravadoras ficou mais evidente. A possibilidade de que esses conflitos tivessem resultados letais é chocante, e o papel de P. Diddy ainda suscita dúvidas sobre o quanto ele realmente sabia dos bastidores dessa disputa. Após as mortes, muitos fãs e especialistas sugeriram que as gravadoras podiam estar usando os artistas como peões em um jogo de poder muito maior. Embora P. Diddy negue qualquer envolvimento direto nos assassinatos, boatos de que ele conhecia mais do que admitiu continuam até hoje. A rivalidade entre as costas é uma mancha trágica na história do hip-hop e deixou uma ferida aberta no coração dos fãs e de toda a comunidade. E, enquanto isso, P. Diddy continuava a crescer como um empresário poderoso, enquanto as famílias de Tupac e Notorious B.I.G. buscavam respostas para o que aconteceu. Essas mortes mostraram que o hip-hop não era apenas um estilo musical, mas também uma plataforma que refletia os conflitos e tensões de uma geração. Os assassinatos elevaram a rivalidade a um nível de perigo que poucos previam. Hoje, com o caso P. Diddy em foco, muitos estão reavaliando aqueles anos conturbados e o que mais pode ter acontecido nas sombras. O hip-hop trouxe mudanças culturais profundas, mas também revelou as fissuras no mundo do entretenimento, onde a ganância e o desejo por controle podem ter sido mais mortais do que qualquer um imaginava. A tragédia dessas mortes transformou a rivalidade em um marco sombrio para o hip-hop e serviu de alerta para os novos talentos. Ela levantou uma discussão sobre o que os artistas estão dispostos a sacrificar e as influências perigosas que cercam o mundo da música. A história de P. Diddy nesse contexto representa o dilema entre o sucesso e o preço da integridade. A trajetória de P. Diddy não pode ser entendida sem considerar esse capítulo, onde o desejo de domínio na música resultou em uma rivalidade que abalou a indústria para sempre. As White Parties, famosas festas organizadas por P. Diddy, atraíam personalidades de todos os setores de Hollywood. Eram eventos glamourosos, onde o traje obrigatório branco dava um tom de exclusividade e luxo. Celebridades como Leonardo DiCaprio, Beyoncé e até artistas internacionais como Anitta marcaram presença. As festas eram um símbolo de status, e ser convidado era quase um selo de aprovação no meio artístico. No entanto, rumores indicam que após as festas públicas, ocorria um evento paralelo, as chamadas free cuffs, onde comportamentos obscuros e abusivos eram comuns. Os relatos sugerem que, em determinado momento da festa, uma seleção era feita para decidir quem permaneceria. P. Diddy usava essas festas para fortalecer sua rede de influência e, supostamente, controlar celebridades e jovens talentos. Os convidados que ficavam para a segunda parte da festa eram submetidos a situações comprometedoras, muitas vezes com o uso de substâncias que os deixavam vulneráveis. P. Diddy e seus associados usavam essas ocasiões para filmar e fotografar os participantes, criando um tipo de controle psicológico sobre aqueles que poderiam questionar sua autoridade. As festas ganharam fama não apenas pelo luxo, mas pelo misticismo e pelo segredo que as rodeava. A ideia de que havia algo sombrio acontecendo por trás do glamour passou a atrair cada vez mais atenção. Algumas celebridades, como Denzel Washington e Eminem, chegaram a alertar para o perigo de participar desses eventos. Segundo relatos, Denzel chegou a dizer que quando o diabo aparecia, era a hora de sair. Eminem, em suas músicas, insinuava que P. Diddy e outros usavam essas festas para manter a indústria sob controle. As White Parties exemplificam o poder de manipulação que figuras como P. Diddy exercem. Muitos participantes podem não ter tido noção do que acontecia nos bastidores, enquanto outros teriam ciência, mas ficavam calados para proteger sua carreira. As festas eram oportunidades de controle, onde P. Diddy se cercava de pessoas influentes e as manipulava através do medo de serem expostas. Essa dinâmica levanta questionamentos sobre até onde algumas figuras estão dispostas a ir para manter sua influência. Com o tempo, o glamour das White Parties começou a desmoronar, especialmente com o surgimento de denúncias de abuso e manipulação. As festas se tornaram um símbolo de tudo o que há de errado na indústria do entretenimento. Figuras públicas, antes intocáveis, foram expostas como participantes de um sistema de controle baseado na vulnerabilidade e no poder.
Esse lado oculto e abusivo das festas privadas de Hollywood é mais um elemento que coloca em questão o verdadeiro caráter daqueles que parecem intocáveis. O caso das White Parties de P. Diddy faz com que muitos reflitam sobre a idolatria de celebridades e sobre a falta de transparência na indústria. Por trás das aparências, muitas vezes há práticas manipuladoras que deixam cicatrizes emocionais nos envolvidos. Essas festas servem de exemplo para uma indústria que valoriza o poder acima de tudo, e agora que tudo vem à tona, o público começa a ver o lado mais sombrio de Hollywood. As White Parties representam uma mancha que dificilmente será apagada da memória daqueles que foram expostos à escuridão sob o brilho das luzes de P. Diddy. Cassie Ventura, ex-namorada de P. Diddy, trouxe à tona uma série de acusações alarmantes, que incluem abuso físico, psicológico e sexual. Em seu depoimento, Cassie revelou que durante anos foi submetida a situações de tortura emocional, sendo manipulada e intimidada constantemente. Ela relatou que P. Diddy usava sua posição de poder para controlar cada aspecto de sua vida, fazendo com que ela vivesse em um ciclo de medo e dependência. As declarações de Cassie ilustram um lado de P. Diddy que o público desconhecia, levantando questionamentos sobre o verdadeiro caráter do empresário. A relação entre P. Diddy e Cassie durou anos, e muitos enxergavam o casal como símbolo de sucesso e estilo. No entanto, Cassie descreve um relacionamento abusivo, onde o luxo e o glamour escondiam uma realidade de sofrimento. Ela compartilhou episódios em que foi coagida a participar de situações comprometedoras, sob o pretexto de fazer parte do mundo que P. Diddy controlava. Essa dinâmica expõe o lado destrutivo de relações onde o poder é usado para subjugar o outro, e onde o abuso é mascarado por uma imagem de sucesso. Em um vídeo que viralizou, P. Diddy aparece agredindo Cassie em um hotel, evidência que trouxe ainda mais credibilidade às suas acusações. Esse registro reforça que, apesar das aparências, a violência física e psicológica eram constantes na vida de Cassie enquanto esteve ao lado dele. A pressão psicológica e o isolamento que ela descreve são traços típicos de relações abusivas, onde a vítima é levada a acreditar que está presa e sem alternativas. Esses detalhes chocaram o público e despertaram uma nova consciência sobre os riscos de relacionamentos com figuras poderosas. As acusações de Cassie motivaram outras vítimas a também se pronunciarem sobre abusos na indústria. A coragem dela em compartilhar sua história inspirou mulheres e homens a quebrarem o silêncio, mostrando que o comportamento abusivo de figuras influentes precisa ser desafiado. A revelação dessas experiências traz à tona uma rede maior de sofrimento, onde o poder e o abuso são instrumentos de controle. A importância de vozes como a de Cassie fica evidente quando consideramos que muitas pessoas ainda temem expor o que sofreram. A repercussão dessas denúncias destacou a necessidade de amparo legal e emocional para vítimas de abuso psicológico e sexual. Organizações e grupos de apoio passaram a levantar a bandeira contra o abuso na indústria do entretenimento, cobrando uma postura mais ética e de responsabilidade para com as vítimas. Cassie não só deu um passo importante para si mesma, mas também criou uma onda de empoderamento para aqueles que ainda sofrem em silêncio. O caso de P. Diddy, agora, não é mais visto como uma exceção, mas como parte de um sistema problemático e profundo. No final, as denúncias de Cassie revelam a fragilidade e o custo emocional que muitos pagam em busca de amor e estabilidade, especialmente ao lado de figuras públicas. Sua história é um lembrete de que por trás das redes de glamour e sucesso existem batalhas internas e uma luta pela própria dignidade. Cassie Ventura tornou-se uma voz importante na luta contra o abuso, desafiando o status quo e expondo que, para algumas celebridades, o sucesso é construído sobre o sofrimento alheio. Ela transformou sua dor em uma mensagem de resistência e libertação. Justin Bieber era um jovem talento, descoberto muito cedo, e rapidamente tornou-se um dos artistas mais populares do mundo. Quando conheceu P. Diddy, Bieber já era uma sensação, mas sua relação com o produtor levantou suspeitas. Muitos acreditam que, influenciado por P. Diddy, Bieber teria sido exposto a um estilo de vida adulto e perigoso muito cedo. Ele passou a ser visto em festas e eventos que não eram apropriados para sua idade, convivendo com figuras controversas e com comportamentos extremos. Justin Bieber sempre foi muito querido por seus fãs, mas à medida que sua fama crescia, também cresciam sinais de que algo não estava bem. Sua fase de rebeldia, associada a festas, drogas e confusões com a lei, parecia não ser uma simples fase adolescente. Muitos acreditam que P. Diddy teve um papel significativo nessa transformação, guiando Bieber para um mundo de fama onde os limites eram pouco claros. Para P. Diddy, Bieber era uma oportunidade de expandir sua influência para uma nova geração de fãs.
A trajetória de Justin Bieber mostra como jovens talentos, sedentos por sucesso, muitas vezes se tornam vítimas da indústria e de figuras mais poderosas. No caso de Bieber, sua aproximação com P. Diddy teria resultado em uma exposição precoce a um estilo de vida que impactou sua saúde mental e emocional. Ele se tornou símbolo de como a fama pode ser destrutiva para os jovens, especialmente quando pessoas influentes se aproveitam de sua vulnerabilidade. A pressão para manter o sucesso cedo o levou a questionar sua identidade e propósito. Nos últimos anos, Bieber começou a fazer críticas sutis ao ambiente no qual cresceu. Em seus clipes e entrevistas, ele fala sobre sua luta para encontrar paz e equilíbrio, indicando que a fama precoce trouxe um custo alto. Muitos interpretam essas mensagens como sinais de que ele foi prejudicado por figuras como P. Diddy, que priorizavam sua própria agenda sobre o bem-estar do jovem artista. Essa crítica velada parece ser um pedido de alerta para que a indústria do entretenimento reavalie suas práticas. A relação entre P. Diddy e Bieber reforça o quanto a indústria pode ser implacável com aqueles que entram nela despreparados. Os jovens são atraídos pelo brilho da fama, mas muitas vezes não percebem os riscos envolvidos até que já estejam presos a contratos e expectativas inatingíveis. Para Bieber, esse ciclo de manipulação só foi rompido após anos de luta pessoal, e hoje ele fala sobre sua experiência com o objetivo de alertar outros jovens talentos a não caírem nas mesmas armadilhas. Ao final, a história de Justin Bieber é um exemplo do custo que muitos jovens talentos pagam na indústria da música. Sua transformação ao longo dos anos mostra como figuras influentes podem direcionar a vida de artistas para caminhos perigosos, e como é difícil, depois, retomar o controle. Bieber encontrou apoio em sua fé e no amor da família para superar essa fase. Ele se tornou um exemplo de resiliência e de como é possível sair desse ciclo, mas também uma lembrança de que a fama e o sucesso muitas vezes cobram um preço alto demais. As White Parties, festas organizadas por P. Diddy, eram eventos exclusivos que atraíam uma grande variedade de celebridades e figuras influentes de Hollywood. A fama dessas festas estava não só na presença de astros de renome, mas também em seu clima de sofisticação e mistério. Todos os convidados vestiam branco, e o cenário exuberante criava uma atmosfera única de exclusividade. Ser convidado para uma White Party era visto como um sinal de status e prestígio, e isso fazia com que muitas figuras famosas desejassem estar lá. Entretanto, com o tempo, rumores começaram a circular sobre o que realmente acontecia nessas festas. Segundo relatos e declarações de alguns participantes, após as festividades principais, havia uma seleção onde P. Diddy escolhia quem continuaria em um evento mais restrito, as chamadas Free Cuffs. Essas festas menores seriam ocasiões em que, alegadamente, comportamentos questionáveis e até mesmo abusivos ocorriam. Alguns convidados relataram que eram oferecidas substâncias e que, em alguns casos, as pessoas se viam em situações comprometedoras. Esse ambiente restrito gerava um clima de manipulação e medo, onde quem continuava na festa ficava vulnerável a abusos psicológicos e físicos. A fama das White Parties começou a se manchar quando celebridades passaram a criticar P. Diddy e seu comportamento nessas festas. Eminem, em algumas de suas músicas, faz alusão a essas festas, insinuando que elas não eram tão inocentes quanto aparentavam. Outros artistas, como Denzel Washington, chegaram a alertar seus amigos sobre o perigo de se envolver demais nesses eventos, sugerindo que quando as coisas começavam a se descontrolar, era melhor sair. Essas críticas passaram a levantar ainda mais suspeitas sobre o que realmente acontecia por trás das portas fechadas das White Parties. A manipulação por trás dessas festas é vista como uma forma de P. Diddy estabelecer domínio sobre as figuras influentes do entretenimento. Ao criar um ambiente onde a participação dependia de sua aprovação, ele mantinha controle sobre aqueles que queriam seu apoio. E, ao expor os participantes a comportamentos comprometedores, P. Diddy possivelmente usava isso como uma forma de chantagem emocional, dificultando que qualquer um se posicionasse contra ele. Esse tipo de controle psicológico gerava um ciclo de silêncio, onde poucos ousavam falar sobre o que viram ou experimentaram. As White Parties representam, em muitos aspectos, o lado sombrio do poder e da fama. Festas como essas foram usadas ao longo dos anos por figuras influentes para reforçar sua imagem, mas também para manipular aqueles ao seu redor. A ideia de que algo tão glamouroso esconde um lado abusivo expõe o custo que algumas celebridades estão dispostas a pagar para manter sua relevância. Com as denúncias recentes, o público começa a ver o que há por trás da fachada de luxo e poder dessas festas e questionar o que de fato estava sendo cultivado por P. Diddy. O legado das White Parties é uma reflexão sobre o preço da fama e do controle em Hollywood.
Muitas dessas revelações mostram como figuras influentes criam um ambiente onde poucos têm coragem de desafiar o status quo. P. Diddy usava essas festas para construir um império de controle e manipulação, um império que agora começa a desmoronar. A verdade por trás dessas celebrações aparentemente inofensivas aponta para uma indústria onde a linha entre o entretenimento e o abuso se tornou perigosamente fina. Essas revelações chocam e trazem uma nova luz sobre os valores questionáveis que cercam o mundo da fama. As recentes denúncias contra P. Diddy evocam lembranças de outros escândalos de abuso e manipulação, especialmente o caso de Jeffrey Epstein. Epstein, um magnata com contatos entre figuras políticas e celebridades, foi acusado de crimes graves contra jovens, levando-as à sua ilha particular, onde abusos ocorreriam sob sigilo. A conexão com P. Diddy não é direta, mas a similaridade nos métodos de controle e manipulação é evidente. Ambos usaram sua influência para construir uma rede de poder, cercando-se de pessoas influentes e protegendo-se de qualquer consequência legal ou moral. Epstein controlava figuras importantes através de um ciclo de sedução e intimidação, oferecendo luxo e promessas em troca de silêncio. Da mesma forma, P. Diddy teria usado festas e promessas de sucesso para atrair jovens talentos e figuras importantes, impondo a eles uma rede de controle psicológico. Quando as denúncias contra Epstein surgiram, ele foi preso, mas sua morte na prisão, que foi registrada oficialmente como suicídio, gerou desconfiança. Muitos acreditam que Epstein foi silenciado para proteger aqueles que ele poderia expor, uma situação que revela o poder e a impunidade dessas redes. O caso de Epstein lançou luz sobre as práticas de manipulação e abuso entre pessoas influentes, um ciclo em que o abuso é frequentemente encoberto pelo status e riqueza dos envolvidos. Com P. Diddy, o padrão parece se repetir, mas no contexto da música e do entretenimento. As semelhanças entre os casos indicam um problema mais profundo, onde o poder é usado para satisfazer desejos egoístas e onde a justiça raramente é alcançada. A revelação de que há uma rede de abuso sob o glamour e o sucesso da fama levanta questionamentos sobre os valores que regem essas esferas. Epstein mantinha uma lista de contatos poderosos e tinha acesso a indivíduos de grande influência, garantindo que poucos ousassem confrontá-lo. No caso de P. Diddy, essa rede de proteção e influência é similar. Amigos e associados de P. Diddy muitas vezes se calaram, mesmo sabendo de suas atividades questionáveis, por medo de serem afetados ou expostos. Essa proteção sistemática permite que abusos continuem sem serem investigados ou punidos, criando um ciclo de impunidade onde o dinheiro e o poder sempre falam mais alto. As comparações entre P. Diddy e Epstein revelam que as indústrias de entretenimento e de poder estão entrelaçadas em práticas que privilegiam aqueles no topo. Essas figuras não só manipularam os que estavam ao seu redor, mas também mantinham uma rede de proteção para evitar que qualquer verdade viesse à tona. Esses casos de abuso são evidências de que há um sistema que opera com normas próprias e onde a moralidade frequentemente é deixada de lado. A justiça só é buscada quando as vítimas conseguem romper o ciclo de silêncio, mas muitas vezes isso acontece tarde demais. O legado de Epstein e o atual caso de P. Diddy mostram que figuras públicas podem ter mais segredos do que a sociedade imagina. Ambas as histórias servem de alerta para as próximas gerações, mostrando que é preciso olhar para além do glamour e questionar as estruturas que mantêm essas redes de abuso. A verdade sobre esses casos é dolorosa, mas essencial para que a justiça seja feita. A sociedade precisa reavaliar o valor dado a celebridades e figuras poderosas e exigir mais responsabilidade e transparência na conduta daqueles que detêm tanta influência. Clive Davis é uma das figuras mais influentes da indústria musical, tendo lançado e promovido grandes nomes da música ao longo de décadas. Seu envolvimento com P. Diddy não foi apenas uma parceria comercial, mas um ponto-chave para a ascensão meteórica de P. Diddy no cenário do hip-hop. Davis, que fundou a Arista Records nos anos 70, sempre demonstrou uma habilidade impressionante em identificar talentos e moldá-los para o sucesso. Mas, mais do que isso, ele sabia como garantir que esses talentos seguissem a agenda da indústria, protegendo-os quando necessário. A relação entre Davis e P. Diddy sempre foi marcada por uma dinâmica de poder. Davis via em P. Diddy uma oportunidade de expandir sua influência para o mercado do hip-hop e fez de tudo para que ele se destacasse. A criação da Bad Boy Records foi um projeto que Davis apoiou desde o início, e isso incluía não só o investimento financeiro, mas também o uso de sua rede de contatos. Isso ajudou P. Diddy a consolidar sua posição, mas também o inseriu em uma rede de alianças onde favores e silêncio eram requisitos para a continuidade do sucesso. Davis sabia que proteger P. Diddy e seu círculo significava ter o controle de uma nova geração de artistas,
e possivelmente garantir a influência da Arista Records no mercado por décadas. E com o passar do tempo, sempre que P. Diddy se envolvia em problemas legais ou polêmicas, Davis parecia estar ao seu lado, oferecendo apoio. Essa proteção contínua levanta questionamentos sobre a extensão do poder de Davis e sobre até onde ele estaria disposto a ir para preservar sua posição. Esse tipo de influência explica por que P. Diddy, apesar das várias denúncias, conseguiu manter-se inatingível por tanto tempo. O envolvimento de Clive Davis com outros artistas famosos também revela um padrão de controle e proteção. Ele foi uma figura determinante na carreira de cantoras como Whitney Houston e Aretha Franklin, sempre apresentando uma imagem pública impecável, enquanto mantinha o controle sobre os detalhes mais discretos de suas vidas e carreiras. Muitos acreditam que Davis não apenas orientava esses artistas, mas também os mantinha sob vigilância constante, certificando-se de que eles não fugissem dos padrões que ele acreditava ser ideais para o sucesso da Arista Records. A parceria entre Davis e P. Diddy era muito mais do que um relacionamento comercial. Ela representa um sistema em que o sucesso é estrategicamente moldado e onde o poder é cuidadosamente mantido em poucas mãos. P. Diddy tornou-se uma espécie de marionete, manipulado para servir aos interesses de Davis e da Arista Records. Esse tipo de relacionamento, que mistura orientação com controle excessivo, mostra como figuras poderosas usam seu conhecimento para guiar artistas, mas também para mantê-los sob seu domínio. Isso cria um ciclo onde o sucesso vem com a obrigação de se submeter a essas forças ocultas. Clive Davis simboliza a estrutura de poder que governa Hollywood e a indústria musical. Seu papel no sucesso de P. Diddy e sua presença nos bastidores sugerem que, por trás das celebridades, existem indivíduos que controlam o jogo. Davis usou seu conhecimento e sua influência para moldar a carreira de P. Diddy, mas também para garantir que ele permanecesse leal. Esse tipo de relação mostra como a indústria pode ser manipuladora e nos faz questionar quantos outros artistas estão presos em ciclos semelhantes, onde o preço do sucesso é a liberdade pessoal e a autonomia profissional. A indústria do entretenimento e os casos de manipulação e abuso de poder não são exclusividade de Hollywood. No Brasil, um caso notório e semelhante é o de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia. Assim como P. Diddy, Klein foi uma figura poderosa que construiu um império, e sua imagem pública era de um homem de negócios respeitável e bem-sucedido. Entretanto, após sua morte, surgiram denúncias de abuso e exploração envolvendo menores. Este caso chocou o país, e muitos questionaram como alguém tão influente poderia ter mantido segredos tão perturbadores por tanto tempo. As denúncias contra Samuel Klein revelaram uma rede de silêncio e proteção, onde aqueles ao seu redor ignoravam ou até facilitavam seu comportamento abusivo. Assim como nos casos de P. Diddy e Epstein, o poder financeiro de Klein parecia garantir que ele escapasse de consequências legais. Essa proteção sistemática não é incomum em redes de abuso envolvendo figuras públicas, e mostra o quanto a sociedade ainda enfrenta desafios para expor e combater essas estruturas. Klein, enquanto vivo, foi visto como intocável, e mesmo após as denúncias, a justiça ainda não trouxe respostas definitivas para as vítimas. Klein usava sua influência e seus recursos para manipular aqueles que dependiam dele, criando um ciclo de abuso que se manteve oculto por anos. Assim como em Hollywood, onde o sucesso de uma figura pública mascara comportamentos imorais, no Brasil essa manipulação ocorre de forma semelhante. Muitas das vítimas dependiam de Klein para empregos e benefícios, tornando-se reféns de seu poder. Essa relação de dependência impediu que muitas denúncias surgissem enquanto ele estava vivo, revelando como o abuso pode se perpetuar quando existe um desequilíbrio de poder. A impunidade em casos como o de Samuel Klein leva a sociedade a questionar a eficácia do sistema judicial e a influência que figuras poderosas exercem sobre ele. Quando pessoas como Klein e P. Diddy são protegidas, mesmo diante de evidências claras de abuso, fica evidente que há uma estrutura social e econômica que impede a justiça. Esse contexto também leva a sociedade a refletir sobre como as vítimas de abuso, muitas vezes, não têm o apoio necessário para enfrentar figuras tão influentes e poderosas. O caso de Samuel Klein, assim como o de P. Diddy, expõe uma realidade sombria sobre a desigualdade no acesso à justiça. Figuras públicas, quando envolvidas em redes de poder e influência, parecem intocáveis, enquanto as vítimas sofrem as consequências de um sistema que privilegia o dinheiro e a posição social. Essas histórias mostram como, em diferentes países e contextos, o abuso de poder e o uso de manipulação psicológica são recorrentes e desafiadores de serem combatidos. Essas denúncias revelam um problema universal: o abuso de poder em redes influentes e sua proteção por sistemas de silêncio e privilégio. Samuel Klein e P. Diddy simbolizam,
em diferentes contextos, a vulnerabilidade de pessoas diante da influência de figuras públicas. Essas histórias trazem à tona a importância de fortalecer as proteções para as vítimas, de maneira que possam denunciar sem medo e enfrentar uma sociedade que ainda favorece o poder financeiro em detrimento da justiça. A Bíblia oferece uma perspectiva importante sobre o desejo desenfreado pelo poder e pela fama. Em várias passagens, ela adverte sobre os perigos de buscar a glória mundana em detrimento dos valores espirituais. Jesus, em uma de suas advertências, disse: "Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" O caso de Pedide ilustra como o desejo pela fama pode se transformar em uma armadilha. Ele foi seduzido pelo sucesso, e ao longo dos anos, a busca por mais poder parece ter o afastado de valores essenciais, resultando em um ciclo de manipulação e abusos. O apóstolo João também alerta sobre a cobiça e o orgulho, afirmando que o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não provém de Deus, mas do mundo. Pedide, em busca de satisfazer esses desejos, teria se envolvido em práticas sombrias e atitudes questionáveis. A Bíblia sugere que esses comportamentos levam ao vazio e à destruição, algo que vemos refletido nas crises e escândalos enfrentados por figuras públicas. O desejo de ganhar tudo pode consumir o que há de melhor em uma pessoa, e essa realidade é um alerta para todos que buscam a fama a qualquer custo. Hollywood e a indústria musical se tornaram lugares onde a glória humana é exaltada, mas a integridade e os valores espirituais muitas vezes ficam em segundo plano. A Bíblia ensina que o verdadeiro sucesso é aquele que honra a Deus e respeita o próximo, mas Pedide, como muitos outros, talvez tenha se perdido nesse caminho. Quando a fama e a riqueza se tornam a prioridade, a busca por valores espirituais e o respeito pelos outros são sacrificados. A fama e o poder, quando mal direcionados, podem levar a comportamentos que destroem não apenas quem os busca, mas também quem está ao redor. A cobiça pelo que é visível e palpável, poder, dinheiro, reconhecimento, não traz paz verdadeira. Para muitas figuras públicas, a fama se torna uma prisão, onde precisam continuar se superando e atraindo atenção para manter sua posição. A Bíblia nos mostra que o verdadeiro valor está no contentamento com o que temos e na busca por uma vida de integridade. Esses valores, porém, são frequentemente abandonados em prol de um sucesso ilusório, que, como vemos no caso de Pedide, traz consigo consequências desastrosas. A história de Pedide serve de reflexão para todos sobre o custo real de viver para o mundo, deixando de lado princípios espirituais. Quando o desejo por fama e poder é tudo o que importa, a pessoa perde o foco do que realmente traz satisfação duradoura. A Bíblia ensina que nossa realização está na conexão com Deus e na busca por uma vida de significado, longe da ostentação e da cobiça. Esse é um chamado para lembrar que nem todo sucesso é verdadeiro e que o maior tesouro que temos é nossa própria paz interior. A advertência bíblica sobre a cobiça e o desejo excessivo é uma mensagem atemporal. No mundo de hoje, onde as redes sociais e o entretenimento glorificam o sucesso rápido, histórias como a de Pedide revelam que o caminho da fama sem valores pode levar à ruína. A verdadeira realização está em construir uma vida com propósito, onde a alma não é perdida no caminho. A Bíblia nos lembra que nosso valor não está em ser aplaudidos pelos homens, mas em viver uma vida digna e repleta de amor, fé e integridade.